que é o que está regendo essa matéria. Então, para elucidar mais um caso, nós queremos ouvir, então, o doutor Lutero, e mesmo os membros que não estiverem aqui presentes, as nossas, depois será transcrito, tudo gravado, a gente passa para todos os membros da comissão para que possam tomar conhecimento e ajudar elucidar ou enriquecer o seu conhecimento sobre essa matéria. Então, com a palavra, o doutor Lutero de Paiva Pereira. Obrigado, deputado presidente. Agradeço o convite honroso que me foi feito para participar dessa audiência pública. Espero ser de utilidade da questão que envolve mais diretamente a obra que recentemente eu publiquei. Eu peço licença à subcomissão para dizer que me faço acompanhar do meu colega de escritório, doutor Tobias, que vai trazer para a subcomissão a literatura mais nova que eu produzi. Deixo aqui para a subcomissão, para que haja consulta convindo aos interesses da matéria. E também peço vênia para fazer o registro, que me faça acompanhar também da minha filha, a doutora Renata Pereira, que é assessora no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A todos presentes também agradeço a atenção e espero fazer uma exposição que tenha suficiente lucidez para o tema. Senhor presidente, no Brasil, nós estamos sob o regime chamado positivismo jurídico, ou seja, a lei escrita é que determina o comportamento e direciona a validade dos atos jurídicos ou dos negócios jurídicos. Eu faço essa observação inicial para dizer que, em termos de direcionar direitos e obrigações, o parecer recente da AGU não tem força jurídica nenhuma. Não faço essa crítica ao parecer, porque é de judiciosidade extrema. Mas ele não cria nem direitos, nem amplia direitos de quem quer que seja. Exatamente pelo fato de que no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 2, está cravado o princípio do positivismo jurídico, ou seja, de que ninguém é obrigado a fazer ou ao deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É importante observar isso inicialmente para essa Câmara, para essa Casa Legislativa, até para dizer que é a lei emanada dessa Casa que faz com que o Brasil se organize. Digo isso para podermos ter um debate onde o foco seja importante, direcionado para o fim específico, que é analisar a Lei 5.709/71, no que diz respeito ao direito e limitação do direito do estrangeiro na compra de imóvel rural no Brasil. Aliás, quando eu falo a respeito do princípio do positivismo jurídico, eu faço aqui uma abertura, nesse caso, para dizer que entendo que esse princípio da Constituição é mais que suficiente, inclusive, para resolvermos ou darmos uma solução jurídica ao endividamento rural do produtor no Brasil. Por que eu digo isto? Porque se é a lei quem cria a obrigação, estou certo porque advogo para produtor rural e mexo com crédito rural desde o final da década de 70, quando fui funcionário do Banco do Brasil e depois quando deixei a instituição para ser advogado. Acompanho desde aquele tempo a questão do início do endividamento rural do produtor no Brasil. E posso dizer, sem a menor dúvida, que grande parte dos números do endividamento procedem de comportamento ilegal dos credores. Ora, se o princípio jurídico no Brasil é que a obrigação válida deve nascer respaldada em lei, se os números do endividamento foram produzidos em grande parte em comportamento decorrente de proposta e de cálculos ilegais, é certo que o endividamento rural pode e tem como ser solucionado nesse campo também por essa casa. Portanto, faço essa abertura para dizer que esse princípio do positivismo, que ajuda no endividamento, a solução,
também se aplica na questão da venda de imóveis rurais para estrangeiro no país. Deixando de lado, portanto, como vou fazer, deixar de lado de examinar o parecer jurídico ou o parecer da AGU, que importa para a administração pública especificamente e direcionadamente, mas não para o cidadão como um todo. Digo isso também, senhor presidente e eminentes deputados, que o Estado brasileiro, no que diz respeito à venda ou arrendamento de imóvel rural para estrangeiro, não se deixou levar de maneira nenhuma pela xenofobia, e muito menos pela xenofilia. Não amou nem odiou o estrangeiro. Não há xenofobia no texto constitucional, não há xenofilia, uma declaração exagerada de amor pelo estrangeiro. Aliás, é bom que o texto constitucional seja assim prudente, até para valorizar bem os nacionais. Na Constituição, nós todos sabemos disto, há espaço mais do que garantido para o estrangeiro vir aplicar recursos no Brasil em várias áreas, inclusive, obviamente, no agronegócio. Aliás, o nosso agronegócio, que é hoje menina dos olhos, não só do Brasil, como de muitos países. Eu estive no final do ano como membro do Comitê Europeu de Direito Rural, eu estive num congresso em Bucareste, na Romênia. Embora o tema do congresso não fosse versando exclusivamente sobre compra de imóveis rurais, imóveis produtivos na área agrícola, lá se discutiu em rodadas menores a atração que o Brasil produz na Europa no que diz respeito a investimento, e não somente na Europa, mas agora ainda quando a Europa balançou a sua estrutura de desenvolvimento. Então, nós podemos dizer que nós temos uma legislação que está vigendo desde 71, legislação que está autorizada pela Constituição vigente, embora ao tempo da Constituição vigente, essa legislação já existisse com base na Constituição pretérita. E é importante sabermos também, quando discutimos essa lei, e eu estou dizendo isso afirmando com objetividade, não estou discutindo o parecer da AGU, mas estou discutindo e tratando e observando a questão da lei, que essa lei foi totalmente recepcionada pela Constituição de 88. Aliás, nós já temos até decisão do Superior Tribunal de Justiça, já antiga decisão, lógico, mas antiga no termo vigência da Constituição vigente, de que essa lei foi plenamente recepcionada. E não existiu, e nem existe ainda, qualquer questionamento quanto à constitucionalidade da lei em todos os seus termos. Portanto, nós estamos diante de uma lei recepcionada pela Constituição vigente, e essa recepcionalidade eu fiz questão de citar nesse livro que eu publiquei recentemente, o Acordo do STJ. Então, é uma lei vigente, recepcionada, e que não tem nenhum problema de ordem de constitucionalidade em todos os seus termos. Quer quando diz respeito à vinda do capital estrangeiro por pessoas físicas, quer quando vindo por pessoas jurídicas, ou quer quando a pessoa jurídica brasileira, dominada por capital estrangeiro, que é o grande drama do momento, parece ser, vem aqui para adquirir terras agricultáveis. Bom, o princípio que norteia a Lei 5.709, atualmente, é o artigo 190 da Constituição, que diz que o estrangeiro pode comprar terra no Brasil, observando a legislação que deverá limitar o seu direito. Obviamente, a Constituição diz que deve ser limitado o direito do estrangeiro. Né? E diz isso, obviamente, para preservar os nacionais. No que não há, nesse aspecto, xenofobia, volto a afirmar, e também não há xenofilia. Existiria xenofilia se não houvesse limitação de hipótese alguma. Então, esse artigo da Constituição permite que essa lei vigente desde 71 possa ainda gerar os seus efeitos até hoje. Ora, o que nós temos no que diz respeito à questão da compra de imóveis rurais por estrangeiro no Brasil? Tudo começou, ou parece ter começado de forma um pouco desordeira,
quando do advento do parecer da AGU de 98, aquele parecer que, vou usar aqui um termo repetitivo, que parece ter dito que o artigo específico da Lei 5.791 não estava vigendo porque havia sido revogado por um artigo da Constituição moderna. Bom, esse parecer, ele, como disse, não tinha força para validar atos jurídicos ou negócios jurídicos entre os cidadãos. Ele tinha a força, como tem, somente para vincular a administração pública a um comportamento. Por exemplo, o cartorário registrar ou não a compra e venda desses negócios. Acontece que, a partir desse parecer, os investidores, e eu vou dizer aqui com todo respeito à assessoria jurídica que esteve ao lado desses investidores, que os investidores, assessorados dessa forma, entenderam que poderiam comprar imóvel rural no Brasil, tendo em vista que o parecer da AGU havia dito que a lei não tinha validade no que diz respeito ao parágrafo 1º do artigo 1, que é a grande questão. Ora, sem sombra de dúvida, eu posso dizer, e pedindo vênia aqui aos colegas que deram essa assessoria, se é que deram, que fizeram uma assessoria jurídica reprovável. Por quê? Porque, na verdade, eles fizeram uma assessoria ferindo o princípio maior da Constituição, que é o princípio da legalidade, que está presente no inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. Qual seja, que os negócios jurídicos só podem ter valia e podem ter proteção, consequentemente, jurisdicional, quando forem feitos de acordo com o que a lei permite ou de acordo com aquilo que a lei não proíbe. É a máxima do princípio da legalidade. Portanto, quando a Constituição diz que é a lei quem dá o direito e é a lei quem tira o direito, ou diminui o direito, ou minimiza o direito, a Constituição quer dizer que nada, a não ser o comando legislativo que sai desta casa de leis, é somente a lei que pode restringir ou ampliar direitos para quem está no território brasileiro e para os brasileiros. Portanto, quando esse parecer veio à tona, os negócios começaram a ter essa aceleração. Podemos comprar, diziam os pretensos compradores, porque a AGU se manifestou dizendo que o artigo havia sido revogado. Bom, estou afirmando ainda essa questão de que esse parecer não teve essa pretensão e nem que tivesse tido tal pretensão não teria tal valia jurídica, porque uma lei só pode ser revogada por outro comando legal correspondente, né? Então, o parecer de outrora, que sequer foi autorizado e chancelado pela Presidente da República, acabou motivando toda essa celeuma. E os investidores vieram avidamente à compra. Mas acontece que quem compra mal, compra com risco. Então, nós não podemos dizer agora que o Brasil é um país de instabilidade jurídica, porque compramos com base num parecer que mais tarde o parecer foi revogado. Mas a questão não é que o parecer autoriza ou desautoriza. Quem autoriza ou desautoriza é a lei. Se tínhamos uma lei que autorizava a compra de qualquer forma, mas não tínhamos, e essa lei não existindo, não podia validar ato jurídico, a compra sustentada no parecer não podia, então, ter transcorrido como, na verdade, aconteceu. Bom, eu preciso fazer um exame, então, senhor presidente, a respeito da legislação que nós temos, que rege a matéria, e legislação que está integralmente vigente, que é a Lei 5.709 de 71. Bom, ali diz a lei que para o estrangeiro comprar, o estrangeiro pessoa física, para comprar terra no Brasil, ele precisa satisfazer os princípios ou os preceitos que a própria lei estabelece. Para que o ato dele de negócio possa ter proteção jurídica,
obviamente, ele tem o negociante, aí vendedor e comprador, ambos têm que se curvar ao império da lei. Seja ela conveniente aos interesses deles ou não, é a lei que prevalece para dar, inclusive, estabilidade ao país. Bom, a lei dizia e diz ainda isso, vigendo, que o estrangeiro, pessoa física, para comprar terra no Brasil, precisa residir no Brasil. Essa é uma condição básica. Ele precisa estar aqui. Para ele estar aqui residindo, obviamente que ele tem que se submeter aos preceitos que o Estado brasileiro dispôs para ele estar aqui no Brasil. Essa é a primeira condição para ele poder pretender comprar imóvel rural no Brasil. No que diz respeito à pessoa jurídica estrangeira, para que ela possa comprar terra rural no Brasil, o preceito é que ela deve estar aqui no Brasil devidamente autorizado pelo governo brasileiro, cumprindo os requisitos pertinentes da sua atividade, estando autorizada aqui no Brasil. Esse é um requisito, podemos dizer, de entrada do pretenso comprador do imóvel rural do Brasil. Tanto diz no que diz respeito à pessoa jurídica, quanto à pessoa natural ou pessoa física. Bom, mas a lei tem mais um detalhe que parece ser esse o grande ponto delicado das negociações. A lei diz também que a empresa brasileira que, porventura, tenha na sua constituição societária a presença de um estrangeiro, pessoa física, que não resida no Brasil, e de uma pessoa jurídica estrangeira que não tenha sede no Brasil, que essa pessoa jurídica brasileira, constituída no Brasil, sediada no Brasil, mas com domínio societário externo, que essa empresa brasileira também tem restringido o seu direito de compra de imóvel rural no Brasil, porque entendeu o legislador que essa empresa brasileira teria, na sua essência, uma realidade estrangeira. Por quê? Porque se o capital que domina a empresa, neste caso, é eminentemente estrangeiro, e estrangeiro que reside lá fora, ou estrangeiro que tem sede lá fora, então esse capital dominado assim não preencheria o primeiro requisito do artigo, que é autorizar a compra de imóveis por estrangeiro, desde que esteja residindo aqui, ou, no caso de pessoa física, ou autorizado a funcionar aqui, no caso de pessoa jurídica. Bom, então nós pensamos o seguinte: se o legislador não houvesse prescrito isto no correspondente parágrafo 1º do artigo 1º, melhor seria o estrangeiro não vir residir aqui no Brasil, e melhor seria o estrangeiro não vir estabelecer-se assim, como empresa no Brasil e ficar lá fora comprando terra aqui através de uma empresa que ele dominasse majoritariamente aqui no país. Eu penso que agindo assim, se tivesse agido assim o comando legal, haveria aí um tratamento não isonômico ao outro estrangeiro, pessoa física, que veio morar no Brasil, portanto se sujeitou às exigências do Brasil para estar aqui, da empresa estrangeira que veio se estabelecer aqui e se sujeitou a isso, ao controle do Estado brasileiro, e que mesmo sendo estrangeiro, o seu igual, estando lá fora, teria mais direito que ele, que estando aqui dentro, aqui através de autorização do governo federal. Portanto, a lei foi, no sentido zelosa, de não permitir que surgisse o que é uma linguagem chula, mas tão presente no nosso dia a dia, da empresa laranja, né? Onde o nacional teria 1% das cotas, ou 2% das cotas, e o estrangeiro 98% delas, e comprasse terras aqui de forma assim, incontida e ilimitada. Obviamente, agindo dessa forma, poderia trazer algum desconforto para o país, até um Estado estrangeiro se materializar dentro do Estado brasileiro. Coisas que, na verdade, causam alguma espécie, né, de apreensão. Portanto, a lei estabeleceu como condição a residência,
a autorização para estar aqui, e no caso de empresa nacional, dominado por capital estrangeiro, que também se limite aos percentuais que a lei estabeleceu. Bom, em função disto, a própria lei também disciplinou como essa compra e venda deveria ou poderia se processar. O que estabeleceu a lei? Que para a compra, desde que satisfeitos os requisitos de estar aqui, autorizado aqui ou presente em empresa brasileira, que o pretenso comprador sujeitasse-se primeiro a apresentar um projeto de exploração agrícola à autoridade competente. Essa autoridade, no caso o INCRA, exaria uma autorização para que a compra fosse feita, e com essa autorização é que o negócio poderia se efetivar. Isso é o que a lei estabelece claramente, um princípio maiúsculo. Teria que haver essa autorização. Mas existe ainda uma posição da lei, ou uma exigência da lei, é que os negócios da espécie somente poderiam ser feitos através de escritura pública de compra e venda. Por que essa questão? Obviamente, para que o Estado brasileiro tivesse um controle dessas negociações. Porque se fosse permitido através dos contratos de compra e venda, contratos particulares, sem levar a registro, obviamente, fugiria do Estado brasileiro, como alguns dizem que já fugiu, o controle de saber quanto de terra brasileira já foi adquirido por estrangeiros e se for adquirido dentro do que a lei estabeleceu. Então a lei dispôs que o negócio não tem valor jurídico, já daqui a pouco eu quero tratar dessa questão, quando não observado a formalidade essencial da compra e venda, que é a escritura pública de compra e venda. Bom, além de estabelecer que deveria ser por escritura pública, a lei dispôs alguns pontos que essa escritura pública tem que fazer menção expressa, dentre os quais está exatamente o documento de autorização do projeto autorizado pela autoridade competente. Quando nós vamos ao Código Civil, no artigo 215, eu não vou citar tantos artigos aqui para não haver cansaço demasiado nessa questão, nós vemos ali que qualquer escritura pública de compra e venda de imóveis rurais, imóveis no Brasil, tem que preencher os requisitos específicos que o Código determina. Mas, especificamente no caso de compra e venda de imóvel rural para estrangeiro, além dos requisitos do Código Civil, essa escritura ainda tem que satisfazer os requisitos que a lei estabelece. Ou seja, tem que ter mais coisa dentro da escritura do que aquela exigência que o Código Civil faz para as vendas e compras de imóveis de modo geral entre nacionais. Bom, nós temos então aqui os requisitos essenciais de estar no país, de autorização do país, de formalização do ato, de essencialidade do ato, ou seja, o que o ato precisa conter, e temos aqui o ponto que eu entendo o mais complicado que talvez esse parlamento vai ter que enfrentar, e já entendo que está enfrentando, porque li a questão do projeto de lei que está para ser votado ou estudado, é no que diz respeito ao que a Lei 5.709 estabeleceu de sanção para aqueles que transgredissem os seus termos. Quando nós estudamos no campo do direito, os atos jurídicos, ou modernamente chamados negócios jurídicos, eles têm algumas sanções de acordo com a sua gravidade, de acordo com a infringência à lei que o negócio possa causar. Talvez uma das sanções mais severas que no Código Civil vamos encontrar para o negócio jurídico é aquela sanção que estabelece a nulidade absoluta do negócio. Existe o ato nulo e o ato anulável. Qual a diferença essencial entre os dois? A diferença essencial é que o ato nulo não pode ser consertado em hipótese alguma. Já o ato anulável, ele pode ser retificado
e, consequentemente, ratificado. Bom, eu estou fazendo essa observação para dizer que o legislador de 71, achando importante que o país tivesse uma legislação que pudesse ser levada a sério no que diz respeito à compra e venda de imóveis rurais entre brasileiros e estrangeiros, entendendo a importância, talvez, de preservar esse bem maiúsculo da nação, para que ele pudesse ser explorado, sim, por estrangeiro, mas dentro da limitação que a lei estabelecesse, a Lei 5.709 diz claramente isso no artigo 15, que qualquer negócio de compra e venda de imóveis para estrangeiros, que não observasse o que esta lei determina, eu estou dizendo, frisando bem claro, o que esta lei determina, que esse negócio seria nulo de pleno direito. Bom, o Código Civil diz que o negócio jurídico é nulo quando, por exemplo, ele não satisfaz uma formalidade essencial do ato. No caso da Lei 5.709, uma formalidade essencial do ato para ter valor é que ele teria que ser por escritura pública de compra e venda. Essa é uma essencialidade do ato nessa negociação. Aliás, a Lei 5.709 só abre uma única possibilidade de haver compra e venda de imóveis entre brasileiros e estrangeiros através de contrato de compra e venda, quando o estrangeiro está lá no exterior, mas faz o negócio e tem um prazo para vir para o Brasil para materializar o negócio pela via regular. A não ser essa exceção, nenhuma compra, juridicamente falando, se sustenta, a não ser através de escritura pública de compra e venda, com a essencialidade de estar registrados ali o que a lei exige como tal. A impossibilidade jurídica de se consertar um ato crivado de nulidade, ela está acertada, está estabelecida no artigo 169 do Código Civil, e como eu disse no início, nós estamos sob o regime do positivismo jurídico, ou seja, é o que a lei estabelece, é que tem valor e dispõe sobre obrigação. O artigo 169 do Código Civil diz claramente o seguinte questão: o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem se convalesce pelo decurso do tempo. Ou seja, uma vez que a nulidade se faz presente no ato jurídico, ou no negócio jurídico, ele tem efeito ad eterno. Não se convalesce, não se retifica, não se resolve no decurso do tempo, e nem as partes poderão validar um negócio que tem na sua origem uma nulidade crivada pela lei. Bom, essa questão da lei estabelecer essa nulidade cria um problema bastante sério quando nós somos informados, pelo menos a nível de imprensa, de que muitos negócios, e eu não só a nível de imprensa, porque eu também já analisei um contrato de compra e venda que envolveu estrangeiros, só que é um contrato onde há uma cláusula de confidencialidade e, portanto, não virá a público com facilidade. Aliás, faço um parênteses aqui para dizer assim, que os dois contratos que analisei, eu vi que as condições que o vendedor tem que cumprir, presidente, para receber as prestações futuras, é possível dizer que ele não vai receber as prestações futuras. Porque as exigências foram feitas de tal forma, com tamanha rispidez e seriedade, e com até dificuldade de cumprir, que é possível que o estrangeiro, no caso específico, goze do direito de ter a posse da terra por todo o tempo, sem que pague até as prestações, porque o devedor não vai ter que cumprir. O que aconteceu nessa compra especificamente, como talvez não seja em muitos casos? O produtor rural, pressionado por um endividamento sem solução, apavorado por uma falta de política agrícola, não teve como evitar a sedução de vender uma terra por um valor que parecia maior, mas em condições de pagamento que vai fazer ela valer menor. Aliás, eu acho que os produtores brasileiros
se fosse sacudidamente socorridos por uma política agrícola boa, eles não teriam tanto interesse de ver as terras, porque produzindo bem, com boa estrutura de política agrícola, as terras em mãos dele teriam maior valor. Então, no caso dessa questão da nulidade do ato jurídico, nós temos um problema a enfrentar. Eu sei que a subcomissão e o Congresso está debruçado sobre um projeto de lei para modernizar a nossa legislação, que na verdade comporta uma modernização, é uma legislação de 30 anos, né, para estabelecer condicionantes, para ampliar algumas coisas que houver conveniência, mas o que me causa uma certa apreensão é pensar a respeito do nosso passivo jurídico negativo, onde os negócios já estabelecidos, e foram em grande parte, não têm como serem corrigidos pela via normal. É claro que se nós pensarmos em estratégias jurídicas sadias, nós temos que nos debruçar por um bom tempo para meditarmos numa saída jurídica, se é que queremos validar os negócios já efetivados. Essa questão, primeiramente, é considerar isso. Importa ao país validar os negócios jurídicos já efetivados? Bom, se a resposta for sim, qual o caminho a ser observado? Bom, o caminho a ser observado, primeiramente, não será através do judiciário, porque quem se aventurar a buscar no judiciário proteção para validar o seu negócio, obviamente não vai ter do judiciário a proteção necessária, porque o judiciário tem que aplicar a lei. No caso específico, a lei diz que o negócio jurídico é nulo. E o Código Civil, respaldado na Constituição, diz que o ato jurídico nulo não pode ser ratificado ou retificado ou não se convalida no tempo. Então, nós não temos aqui uma saída jurisdicional para o caso. Bom, em função disto, o que acontece? É vigente no Brasil o princípio de que a titularidade da propriedade imóvel se transfere somente com a escritura pública de compra e venda devidamente registrada no cartório competente. Então, nós temos, em muitos casos, uma compra e venda onde o comprador, juridicamente falando, não é proprietário, juridicamente falando. Por quê? Porque não pôde fazer uma escritura de compra e venda, não poderá fazê-lo, não tem, portanto, como levar a efeito o registro dessa escritura. E daí é que surgiu o parecer da AGU mais moderno, dizendo que os cartórios não poderiam fazer nenhum registro, coisa que o CNJ também já expediu normativo nesse sentido. Então, esses negócios estão numa berlinda significativamente incômoda para quem comprou, dentro do princípio de que quem compra descuidadamente compra mal. E nós estamos a ver uma questão dessa natureza. E diz a alguns também que esse problema do estrangeiro não poder comprar imóvel rural, no caso estrangeiro, pessoa jurídica, né, nacional dominada por estrangeiro, que o impedimento, não é o impedimento, a limitação para comprar essas áreas tem feito com que o crédito financeiro, do sistema financeiro, já sofra uma majoração, porque tais áreas não podem ser dadas em hipoteca para uma instituição financeira internacional. Por que dizem tais pessoas isto? Dizem, sustentando que, se uma instituição financeira internacional que aplica recursos no Brasil não pode pegar, dizem, não pode pegar o imóvel em garantia hipotecária, porque depois não pode discutir a hipoteca para apropriar-se do bem para si, e debitam esta questão à Lei 5.709, eu ouso dizer que discordo totalmente disto. Porque, na verdade, o problema de uma instituição financeira não poder tomar para si
um imóvel rural em pagamento de dívida não reside necessariamente na Lei 5.709, mas na Lei 4.595 de 64, que rege o Sistema Financeiro Nacional. No artigo, se eu estou certo, 32, diz que uma instituição financeira que se pagar de um débito que deve primeiro passar por um processo de inviabilidade, se ela se pagar através de um imóvel, este imóvel só poderá ficar no seu ativo durante 1 ano. A partir daí, ela tem que vender. A instituição financeira só pode ter imóvel em nome próprio para fins de exploração da sua atividade fim. Portanto, dizer que essa lei estaria encarecendo o crédito, porque o crédito agora não teria essa garantia, porque o agente financeiro não poderia apropriar-se do imóvel para si, não tem respaldo na Lei 5.709, mas sim na Lei 4.595. Bom, a questão do capital estrangeiro vir para o Brasil, e ele sempre veio, é bom que venha, e para a agricultura melhor ainda, ele já esteve no Brasil presente de várias formas e está presente, né? Podemos lembrar aqui que não vai muito tempo quando a Resolução 63 Caipira permitiu ao nacional, ao produtor brasileiro, se capitalizar buscando recursos lá fora. E é bom que esses recursos venham e podem vir. Não necessariamente através de compra de imóvel rural, a não ser observando o que a lei estabelece, como deve se processar e os limites territoriais que podem efetivamente ficar em mãos de estrangeiros, seja o estrangeiro pessoa física, pessoa jurídica autorizada a funcionar no Brasil, seja a empresa brasileira dominada por estrangeiro não residente e não autorizado, com sede no país de origem. Portanto, a questão que nós temos hoje, volto a afirmar, ao que inicialmente me propus registrar, não está necessariamente residindo no parecer da AGU. A AGU, juridicamente, não incomoda quem estuda a questão. A questão dos negócios entre comprador e vendedor. A AGU importa aos cartórios, porque se dirige ao Poder Executivo, que é um órgão de consulta do Poder Executivo. No que diz respeito à validade dos negócios jurídicos dessas compra e venda, necessariamente, pelo princípio da legalidade, nós temos que ir à Lei 5.709, que ainda está vigendo e que faz as limitações que fez, estabelecendo todos os seus princípios. Porém, ainda que convenha que nós possamos olhar o futuro para fazer essa modernização que essa casa está fazendo, com bastante bem em mente, bastante lúcida, é verdade que nós vamos precisar de uma expertise, diria isso, jurídica, mais que relevante, para dizer, no projeto de lei, se isso convier, como tratar os negócios até então materializados. Isso, obviamente, além das propostas que os senhores parlamentares deverão levar à consideração, a questão jurídica deve ser relevante, porque digo aqui que já examinei, não sei quando foi isso que chegou ao meu conhecimento, uma proposta de lei que fazia uma sugestão de resolver o passado dessas compras e vendas, dando valor jurídico a um ato juridicamente nulo. Olha, não me parece, salvo o melhor juízo, que isso poderia passar pelo crivo da constitucionalidade da lei. Penso que se nós formos passar por esse caminho de poder emprestar valia jurídica a um ato nulo, o que parece que na doutrina brasileira nós não vamos encontrar respaldo, e muito menos na Constituição brasileira, é possível que essa lei, se vier a nascer com essa proposta, ela possa enfrentar de início algum questionamento de constitucionalidade. E aí nós estaríamos eternizando o problema se ele se materializar da forma como estava sendo proposto, que talvez era dar valia a um negócio num tempo exclusivamente determinado. Talvez pudéssemos pensar primeiro, antes da proposta termos valor legal, dessa forma, se a constitucionalidade dessa proposta teria como passar
pelo crivo do império da lei, considerando principalmente o princípio da legalidade, que não tem como ser derrogado, ainda que queiramos dar estabilidade a negócios que foram feitos ultimamente. Eu penso que muitas vezes não falo de forma muito doce a essa proposta para investidores, mas eu não posso dar doçura a uma coisa amarga que a lei fez. Porque se fizermos doce o que é amargo, nós vamos ter o amargo voltando quando o doce acabar, que seria a legalidade ou a ilegalidade flagrante se tornar notória, e aí os negócios caírem por terra. Como, na verdade, parece que poderão trilhar por esse caminho aqueles negócios que foram produzidos com o cunho da sua juridicidade duvidosa pelo fato de serem considerados pela lei como ato jurídico nulo. Eu deixo também à mesa e com os senhores parlamentares a última obra que produzi. Espero que ela tenha algum valor quando essa Câmara, essa Casa, se debruça tão avidamente para dar solução, para dar estabilidade ao país, e me coloco à disposição para os questionamentos que se fizerem necessários, e também para essa comissão, e novamente dizendo que estou honradamente agradecido ao convite que me foi feito para expor tais considerações a vossas excelências. Muito obrigado. Senhor presidente, se me permite... Não, só agradecer aqui ao doutor Lutero pela brilhante explanação que faz sobre o tema, o seu profundo conhecimento, e algumas coisas que ele diz aqui exatamente confirma essa fragilidade jurídica que foi exposta aqui em outras ocasiões, em outras audiências públicas que fizemos, ouvindo outros segmentos que aqui participaram, para ter certeza que ajuda a enriquecer, porque nós estamos numa fase de elaboração do relatório, e que esse relatório pretende ser a base para que a gente possa produzir aí um projeto de lei para vir dar segurança jurídica nessa. Então, certamente, nós poderemos, inclusive, depois, quem sabe, recorrer aí à sua consultoria para poder nos ajudar. A gente está elaborando, por exemplo, que nós temos aqui o consultor legislativo da Casa, que está aqui participando, auxiliando o deputado Beto Faro na elaboração do seu relatório, para que a gente possa produzir uma coisa que seja consistente do ponto de vista jurídico. Então, eu abro aqui a palavra aos parlamentares, inicialmente ao deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. Bom, primeiro, agradecer ao presidente da subcomissão, nosso companheiro deputado Homero, cumprimentar os deputados Zé Silva aqui, Luiz Nishimori, parabenizar o doutor Lutero pela bela explanação. É uma pena que nem todos os deputados puderam participar, é uma tarde concorrida hoje, com o CPI do trabalho escravo, já precedendo aí também a data de votação do Código Florestal e tantos outros assuntos que estão na casa, e infelizmente a gente tem que, ou felizmente tem que se dividir, mas com certeza, como disse o presidente, essa sua bela explanação chegará às mãos de todos os deputados, pelo menos da nossa Comissão de Agricultura e da subcomissão que trata do assunto. Eu percebi no dia que apresentei o requerimento convidando para vir a essa casa, uma certa resistência, isso é normal, porque quando se trata de um assunto como esse, já existem várias ideias formadas em relação aos que aprovam essa invasão, no bom sentido, de estrangeiros adquirindo terras brasileiras, tanto no sentido de concordar como no sentido de discordar do assunto. No meu estado de Mato Grosso, na minha região, acho que já passou de 300 mil hectares de áreas já adquiridas, ou pelo menos arrendadas e sendo exploradas por estrangeiros.
E é claro que nós temos algumas preocupações que precisam ser criados alguns critérios para isso. Então eu acredito que é muito importante ouvir aqueles que já se dedicaram, que vivem na prática, que vivem essa realidade do dia a dia, já com os problemas vividos. No seu caso, com certeza o seu livro foi inspirado justamente no seu dia a dia, na sua função exercida. Então isso colabore muito para que essa lei nova que possa ser aprovada e sancionada, ela tenha um mínimo de erro possível, de falhas, e que alcance efetivamente uma legislação que seja bom para o Brasil, acima de tudo, um Brasil que não quer fechar as portas para estrangeiros, mas que quer, obviamente, criar critérios. Eu acredito que é óbvio, é notório, é claro, de que o estrangeiro tem muito mais condições, oportunidade, estrutura, respaldo dos seus governos do que o nosso produtor do nosso governo. Esse é o grande debate que tem que ser aberto para pelo menos equilibrar essas forças. Então, parabéns, que Deus ilumine a você, sua família aí, o seu trabalho, e continue ajudando o Brasil com essas boas ideias. Obrigado, deputado Nilson Leitão. Com a palavra o deputado Nishimori. Apenas para cumprimentar o meu amigo, doutor Lutero, grande jurista de Maringá, da minha terra, e que realmente eu sinto muito orgulho de senhora estar aqui apresentando sua proposta, e também você que sempre aí trabalhou em prol da nossa agricultura, não só do Paraná, mas de todo o Brasil, defendendo nossa agricultura. E estamos agora há pouco, o deputado Leitão disse que nós estamos realmente aprovando o novo Código Florestal. Eu sempre tenho dito que o nosso Brasil recentemente testemunhou maior debate político aqui na Câmara, tanto no Senado. E, em essência, né, que é o que nós discutimos e votamos, é o futuro da nossa flora brasileira e futuro da segurança alimentar. Então, tem muito a ver com a sua proposta. Inclusive, eu estou bastante ansioso de ler esse seu livro aqui, para aprender cada vez mais, e também você que está fazendo esse relato, com certeza ajudará muito na questão da novo código, agora a nova lei que nós podemos fazer, Lei 5.799, que há muito tempo já está vigorando, mas nós estamos já num tempo de globalizado, o mundo inteiro. Lógico que investimento estrangeiro aqui no Brasil seja bem-vindo, muito bom, mas eu tenho que ter critério. E eu estou agora, na semana que vem, no domingo, estou indo para viagem a Moçambique. É um projeto muito importante, projeto internacional, o triangular entre Brasil, Japão e Moçambique, que abrir o savana africano, e de transferência de tecnologia brasileiro do Cerrado, que nós tivemos a know-how, a agricultura brasileira, a agricultura moderna, e repassar isso para o continente africano, principalmente no Moçambique, para poder ajudar na questão da economia, do desenvolvimento naquele país. Com certeza nós podemos levar os jovens brasileiros que realmente têm pretensão de praticar uma agricultura moderna, tecnificada, com áreas grandes, e é uma oportunidade muito grande. Portanto, nós não podemos fechar, com certeza, a nossa terra para vender, mas quando é uma empresa, quer dizer, é uma questão de empresas estrangeiras comprando, talvez se fosse um país de socialista, e o país que está comprando terra do nosso Brasil. Então, realmente, temos que estudar muito bem a questão disso. Mas quero, mais uma vez, parabenizar pela belíssima apresentação. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Nishimori. Com a palavra o deputado José Silva. Eu cumprimentar o nosso presidente Homero pela condução que vem fazendo dessa subcomissão. Sei que é um tema extremamente estratégico, não só para o Brasil, mas como o deputado Luiz Nishimori disse, para outros países, especialmente os países africanos, que tem lá uma similaridade com as
questões edafoclimáticas aqui nossas brasileiras, e que na nossa Embrapa, a nossa extensão rural, tem contribuído muito nesse intercâmbio de conhecimentos. E mais especialmente cumprimentar o Dr. Lutero, que também tive a oportunidade de estar desenvolvendo com ele aí a parceria dele, nos auxiliando no debate em relação ao seguro agrícola. Então eu queria cumprimentar o senhor e agradecer aqui em nome da Subcomissão da Agricultura Familiar também, e com certeza nos próximos dias aí o senhor estará conosco também discutindo a questão do Proagro, do PGPAF, e que vem se arrastando ao longo dos anos aí, e no final quem paga a conta são os agricultores, os produtores rurais. Então agradecer, cumprimentar e mais uma vez cumprimentar aqui os parlamentares, aqui nosso vice-presidente da Comissão de Agricultura, o Nilson, e o deputado Luiz Nishimori. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Pelo visto, o doutor Lutero vai ser bastante demandado aqui, né? Ele é difícil a gente achar um especialista que estuda com profundidade as questões da área rural, né? E quando ele se propõe a isso, matérias como a questão do seguro, a questão do endividamento, que ainda é uma matéria em voga, tem uma subcomissão vigente na casa tratando do endividamento, né? Eu vejo ali o Zandonade ali, que já trabalha essa matéria há tantos anos aqui na casa, né? Também sobre essa questão do financiamento rural, né? A agricultura e o Estado, todos os livros que já foram produzidos pelo Dr. Lutero. Então a gente fica feliz de saber que a gente tem alguém com esse conhecimento que se dedica a uma matéria que é a base econômica do nosso país, né? As questões da agricultura, embora a nossa sociedade tenha se urbanizado muito rapidamente e aceleradamente nas últimas décadas, mas aquilo que o Brasil tem para fazer o enfrentamento nos mercados globalizados cada vez mais é efetivamente os produtos da nossa agricultura, da nossa pecuária. Haja visto os indicadores que a gente dá a cada momento aí para a economia do nosso país. O presidente da República, semana passada, acaba de baixar uma série de medidas tentando dar competitividade à nossa indústria, né? Eu fiz um pronunciamento que não foi dedicado uma única linha à agricultura, exatamente porque a agricultura, não obstante todos os problemas que temos na área de infraestrutura, de logística, ainda essas questões aqui internas que temos que debater, ali na outra sala a questão do trabalho escravo, aqui a questão da aquisição de terra por estrangeiros, ali o endividamento e etc., nós ainda, mesmo assim, damos resultados extremamente positivos para o nosso país. Então, quando alguém, como Vossa Excelência, se propõe a estudar e aprofundar e produzir conhecimento de uma matéria como essa, para nós é um motivo de muita alegria, e certamente nós vamos estar ligando lá em Maringá para que o senhor possa vir mais vezes aqui, poder nos socorrer, certamente em algumas questões relevantes que a Comissão de Agricultura ou a Frente Parlamentar da Agricultura tenha que estar defendendo aqui, para que a gente possa estar protegendo a nossa agricultura, independente do seu tamanho, seja agricultura familiar, que é um outro conceito que se tem, né? Que se tenta dividir a agricultura brasileira. A agricultura familiar é uma coisa, a agricultura, o médio produtor é uma coisa, a grande produtor é outra. A agricultura é uma só, né? Não importa, todo mundo produz alimento. Cada um focado, uns para o mercado interno, outros para o mercado externo, mas todo mundo produzindo, tirando da terra o seu sustento. Então, doutor Lutero, deixo a palavra em aberto aí para suas considerações finais. Vejo que não houve nenhuma indagação, até porque o tema realmente exige aprofundar, ter um conhecimento mais profundo sobre essa matéria, mas quero deixar também aqui para que a consultoria depois legislativa aqui da casa possa interagir com o senhor, no sentido que nós estamos elaborando esse relatório na subcomissão, que vai ser produzido certamente um projeto, né? E eu estava dizendo, vejo com bons olhos, embora antes tarde do que nunca, que o governo se interessa agora pela matéria, pelo menos quer opinar sobre a matéria, mas nós esperamos, estamos em compasso de espera, aguardando uma posição do governo até agora. Vamos aguardar ainda, mas logicamente que a casa não vai se furtar ao seu
dever constitucional de legislar sobre essa matéria, com o governo ou sem governo. Mas esperamos que o governo possa estar junto, porque, afinal de contas, isso aqui tem tudo a ver com governança, né? Então a gente tem que estar afinados com o Poder Executivo. Então, para as suas considerações finais. Excelentíssimo presidente, senhores deputados, amigos presentes aqui, eu agradeço incandescentemente a atenção que tive de todos vocês e dizer que eu não sei se eu sou da moda antiga. Como bom mineiro, mineiro não muda muita coisa. Talvez eu traga a antiguidade da minha mineirice. No meu escritório, ele tem uma bandeira do Brasil hasteada bem na frente. Eu gosto de pensar em termos de Brasil, ainda quando eu advogo causas específicas de pessoas, né? E eu acho que nós temos que nos abrasileirar um pouco mais, né? E a bandeira me faz lembrar. Lembro quando eu cantava o Lindo Pendão da Esperança, quando aluno lá na escola de Minas Gerais. Talvez foi esse meu saudosismo que levou a hastear a bandeira do Brasil lá no meu escritório em Maringá. E quantas vezes já saí em outros países para falar da matéria do agronegócio, hoje dito, eu fiz questão de divulgar uma questão bastante interessante do nosso agronegócio, que são os títulos que nós temos para bons investidores. Por exemplo, a CPR é um título brilhantíssimo para investimento. O investidor estrangeiro que descobrir a mecanicidade da CPR e a rentabilidade que ela pode oferecer, ele pudesse se interessar por aplicar recursos da agricultura via CPR. Eu falei isso num congresso que eu estive o ano retrasado na Argentina. E disse até que os argentinos, já que nós somos sempre mais evoluídos que eles deveriam nos copiar também nessa parte, fazer uma legislação que criasse esse título lá, porque o título é excelentemente bom. Embora me preocupe que, atualmente, o uso que tenha sido feito da CPR me causa espanto de saber que pode nascer daí um novo endividamento do setor agrícola. Até, presidente, se me der a oportunidade de uma ocasião, gostaria de sugerir, talvez, uma emenda à lei da CPR, para poder sanar de vez os problemas que estão surgindo. Mas é um bom título. E talvez os parlamentares dessa casa, quando estiverem em outros países, pudessem dar a conhecer aos investidores externos o horte agropecuário, o ACPR, para que eles tenham interesse de fazer essa aplicação e, na verdade, a agricultura ganharia muito. Eu agradeço a atenção, todos que receberam o indicativo do nosso escritório, tem o site lá, terei prazer de responder os e-mails, telefonemas, porque estamos todos imbuídos de uma mesma causa. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Muito obrigado. Está encerrada, portanto, esta reunião de audiência pública e nós convocaremos oportunamente uma reunião deliberativa dessa nossa comissão, assim que a gente tenha essa indicativo por parte do governo para a gente finalizar a aprovação do relatório. Está encerrada a reunião.